Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal História Mais. Hoje eu queria conversar com você sobre o tema meritocracia. Recentemente, a mídia falou de forma bastante avassaladora sobre um episódio que chamou a atenção da elite brasileira. Uma jovem negra tirou o primeiro lugar no curso da USP em Medicina. A mídia propalou de forma avassaladora sobre o mérito que essa aluna havia conseguido em conseguir passar nesse concurso tão concorrido que é o curso de medicina. Então, mais tarde, essa aluna, que se chama Bruna Senna, ela vai dar uma entrevista ao Brasil de Fato, que a gente vai usar aqui como ponto de partida para pensar essa questão da meritocracia. Ela diz assim na entrevista dela ao Brasil de Fato. Ela diz assim: meritocracia é uma falácia, diz primeiro lugar em medicina da USP, Ribeirão Preto. Bruna Senna estudou em escola pública, frequentou o cursinho popular e conquistou a primeira colocação na FUVEST. Nessa reportagem foi publicada no caderno Saúde Popular de 7 de fevereiro de 2017, ou seja, bastante recente. E ela diz assim, a reprodução do que ela disse: a meritocracia é uma falácia, eu consegui porque tive ajuda. Não dá para igualar as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Eu me esforcei muito, sim, mas não consegui só por causa disso. Eu tive apoio. E é por isso que a gente tem que dar para quem não tem oportunidade. A gente perde muitos gênios por aí, inclusive nas favelas, porque não podem estudar. Diz a estudante Bruna Senna, jovem negra, ressalta o jornal, primeiro lugar em medicina na Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Muito bem, mas o que é a meritocracia? A meritocracia é um discurso que remonta a ideias de que existem mérito em conquistas individuais, que as pessoas devem lutar para conquistar algo, que as pessoas podem e são capazes de conquistar determinados acessos sociais, determinadas benesses, determinados bens. E ela só pode conseguir essas benesses, conquistar essas posições de acordo com o mérito, ou seja, de acordo com o seu esforço próprio, do seu esforço individual, da sua luta diária. E essa ideia da meritocracia, ela tem se espalhado principalmente no Ocidente, no mundo Ocidente, passou a ser um valor, passou a ser algo a ser buscado, algo a ser conquistado e algo admirado nas pessoas. Qual é o problema dessa ideia, desse conceito de mérito? Historicamente, o discurso do mérito pode ser ligado à Revolução Francesa. Fins da Revolução Francesa, quando o general Napoleão Bonaparte, ao assumir o comando das tropas francesas, ele institui um novo sistema de promoção. Até então, nas tropas militares do antigo regime, o acesso às graduações, às promoções militares, era de acordo com o prestígio, era de acordo com o nascimento, de acordo com a posição social que o indivíduo ocupava. Logo, existia uma grande diferença entre os oficiais, os cargos mais altos do exército, e os cargos mais baixos, que eram chamados praças.
Os praças, então, geralmente eram pessoas mais pobres, pessoas que vinham das classes populares. E a classe dos oficiais era ocupada por pessoas que vinham das classes mais abastadas. Só para você ter uma ideia, Napoleão dividiu os seus soldados em 4 tipos. 4 tipos de soldados. O primeiro tipo de soldado que ele dividia eram os inteligentes com iniciativa. O segundo tipo que ele chamava eram aqueles que eram inteligentes sem iniciativa. O terceiro tipo que eles acreditavam que existia eram os ignorantes sem iniciativa. E o quarto tipo, os ignorantes com iniciativa. A verdade é que a junção entre essa questão do darwinismo social e a meritocracia vão estar no bojo das questões do século XIX e XX, trazidas para a questão social, no intuito de dizer que todos os homens são iguais, mas o que diferenciaria entre eles seria a possibilidade de ascensão social a partir do mérito. A partir agora dessa ideia do mérito, o homem pode galgar posições sociais. Mas quais seriam os problemas da meritocracia? A meritocracia seria justa? Seria o caso das nações em desenvolvimento também adotarem um sistema de meritocracia? Existe mérito hoje em se passar em um vestibular extremamente concorrido, como o da USP ou uma medicina da USP em São Paulo, Ribeirão Preto, ou haveria mérito? Essa discussão no Brasil ela é muito importante, porque o acesso à universidade se dá através do mérito. A questão das cotas raciais foi muito debatida desde os anos 2000, que nós estamos nessa conversa, nesse debate, sobre a existência do mérito. E o que a Bruna ela ressaltou aqui foi justamente desconstruir a ideia do mérito, ou da meritocracia. Por que não há mérito? Por quê? Porque a meritocracia só pode ser viável ou só pode ser usada quando ela é colocada em termos de igualdade. A meritocracia só pode ser usada quando ela é pensada a partir de pontos de partida comuns, como uma grande corrida em que 2 corredores estão partindo do mesmo ponto para chegar no mesmo objetivo, mas que eles partem do mesmo ponto, no mesmo horário, no mesmo tempo e têm as mesmas condições. Nesse caso, haverá mérito naquele que ganhar, pois eles partiram do mesmo ponto e no mesmo tempo e têm as mesmas condições. Agora, numa corrida em que um corredor, o corredor A, parte de um ponto futuro posterior ao corredor B, não há nenhum mérito se esse corredor A ganhou. Essa é a questão social do Brasil. Essa é a questão que nós temos enfrentado, que o negro particularmente, que o preto particularmente no Brasil tem enfrentado. Ao final da abolição, os escravos, ex-escravos, agora ex-escravizados, agora pessoas livres ou libertos, pessoas agora que deveriam ser inseridos na sociedade, foram colocados à margem da sociedade, sem nenhum tipo de mecanismo que inserisse o preto nessa nova conjuntura. Não teve acesso à educação, não teve acesso à moradia, não teve acesso à saúde. Portanto, ele está partindo de um ponto extremamente desvantajoso. Ele está partindo de um ponto de largada desigual em relação ao branco, em relação ao cidadão que já estava num patamar superior. Ora, se a escravidão produziu uma séria desigualdade social, um abismo social muito forte, que fez com que nós, descendentes dos nossos antigos escravizados, dos nossos antepassados, ou seja, nós, afrodescendentes, já partíssemos de uma desigualdade histórica. Nós não podemos dizer que o discurso do mérito pode ser válido para o acesso à universidade, dado que nós não tivemos a mesma educação, ou as mesmas oportunidades, ou as mesmas possibilidades de acesso ao conhecimento. Portanto, dizer que o acesso à universidade deve ser dado pela meritocracia é uma falácia, é um engano, é um grande engodo.
Bem, esse foi o encontro com a história de hoje sobre meritocracia. Eu espero que você goste. Nós queremos aproveitar, nós do canal História Mais, queremos aproveitar e parabenizar a Bruna Senna pela sua conquista, pela sua vitória, por você ter lutado, se esforçado e que você sirva de exemplo para outros de nós, afrodescendentes, que devem também lutar, se esforçar para conquistar também o seu espaço, que é seu por direito. Parabéns, Bruna. E você que nos assistiu, eu quero agradecer e pedir que você, se você gostou desse vídeo, que você possa também dar o seu like aqui embaixo, possa também compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal História Mais e também contribuir com as suas dicas, com as suas observações, serão muito bem-vindas e poderão vir a ser temas de próximos vídeos no futuro, ok? Valeu, obrigado!